Este vídeo é baseado no conhecimento do Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise. O amor é algo fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente complexo. Muitas vezes, vemos o amor como algo puro, incondicional, que nos preenche e nos faz sentir completos. Mas será que o amor é realmente tão simples assim? O que Freud nos ensinou sobre o amor vai muito além daquilo que vemos nas histórias românticas. Ele revela aspectos sombrios e muitas vezes ignorados dessa emoção, aqueles que muitas vezes causam mais dor do que prazer. Você já se perguntou por que algumas pessoas se apaixonam por parceiros que, no fundo, não são bons para elas? Ou como pode ser tão difícil lidar com o medo da perda, da possessividade, da insegurança nos relacionamentos? As respostas podem estar nas ideias de Freud, que exploram os labirintos da psique humana e o impacto do nosso inconsciente nas nossas relações. Hoje, você vai descobrir 5 lições de Freud sobre o amor que ninguém te contou. Vamos mergulhar no lado sombrio dessa emoção e entender como ele afeta suas escolhas, seus relacionamentos e, acima de tudo, sua saúde emocional. Fique até o final e prepare-se para repensar tudo o que você achava que sabia sobre o amor. Capítulo 1. O amor e o ego, quando a busca por aceitação torna-se obsessão. Freud, ao estudar a psique humana, introduziu o conceito de ego, uma parte essencial da nossa identidade. O ego é responsável por equilibrar nossos desejos internos com as exigências externas, ou seja, ele tenta controlar os impulsos do id, a parte irracional e instintiva, e atender às expectativas da sociedade, representadas pelo superego. No contexto do amor, o ego pode se manifestar de maneira problemática. Quando buscamos constantemente a aprovação do outro, quando a nossa felicidade e a nossa autoestima dependem exclusivamente do reconhecimento do parceiro, o amor deixa de ser uma troca saudável e equilibrada. Passa a ser uma busca incessante por validação. Essa dinâmica pode ser uma armadilha perigosa, pois ao colocar o outro como fonte única de aceitação, corremos o risco de perder nossa própria identidade. Freud nos alerta para o fato de que o amor, em muitos casos, se torna uma extensão da busca por reconhecimento. Isso está profundamente ligado à nossa infância, onde buscamos a aceitação e o afeto dos pais. No entanto, ao atingirmos a idade adulta, essa necessidade de validação externa não desaparece. Ela se transfere para os relacionamentos amorosos. O problema é que, ao tentar preencher esse vazio interior, podemos criar relações que não são genuínas, mas sim baseadas na dependência emocional. O que Freud nos ensina aqui é que o amor, quando fundamentado exclusivamente no desejo de ser aceito pelo outro, pode se transformar em uma obsessão. Isso acontece porque, ao não conseguir preencher o vazio existencial por conta própria, o indivíduo tende a depositar no parceiro a responsabilidade de sua felicidade. Essa obsessão pela aprovação pode gerar frustração, insegurança e, com o tempo, distorcer o significado do amor. Além disso, quando o ego se coloca à frente da verdadeira conexão emocional, a relação se torna instável. Passamos a agir mais como uma forma de conquistar a atenção do outro do que como um verdadeiro companheiro. Isso cria um ciclo vicioso, onde quanto mais nos esforçamos para agradar, mais sentimos que nossa identidade é subjugada. A sensação de vazio e insatisfação cresce à medida que nos afastamos de quem realmente somos, e a relação se torna um terreno fértil para inseguranças e desilusões. Capítulo 2. O amor idealizado, o perigo de colocar o outro em um pedestal. Freud, em seus estudos, abordou a tendência humana de idealizar os outros, especialmente nas relações amorosas. De acordo com a psicanálise,
A idealização é um mecanismo de defesa que ocorre quando projetamos qualidades irreais em alguém, criando uma imagem de perfeição do parceiro. No início de um relacionamento, essa idealização pode parecer algo positivo, como se o amor estivesse iluminando as virtudes do outro de forma única. No entanto, essa visão distorcida do parceiro pode, eventualmente, se tornar uma armadilha emocional. Quando colocamos alguém em um pedestal, estamos, na verdade, ignorando as imperfeições e as falhas humanas dessa pessoa. Freud acreditava que, ao idealizar o parceiro, transferimos para ele as expectativas e os desejos que não conseguimos expressar em nossa própria vida. Esse processo de idealização pode ser um reflexo de nossas próprias carências internas e, em vez de amarmos a pessoa real, passamos a amá-la de acordo com nossa própria visão fantasiada. A relação, assim, não é mais construída sobre quem a pessoa realmente é, mas sobre uma projeção de nossas próprias necessidades e fantasias. A principal consequência disso é que, inevitavelmente, a realidade entra em choque com a idealização. O parceiro, por mais maravilhoso que seja, não será capaz de viver de acordo com a imagem irreal que criamos dele. Essa discrepância entre o que esperamos dele e o que ele pode oferecer leva à decepção, à frustração e, muitas vezes, à angústia emocional. Esse fenômeno não está restrito apenas ao início do relacionamento. À medida que a relação avança, a realidade vai se tornando mais difícil de ignorar. Aqueles pequenos defeitos, que antes eram vistos como charmosos ou insignificantes, começam a ser percebidos como falhas. Freud acreditava que, quando as expectativas criadas pela idealização não são atendidas, surge um sentimento de desapontamento que pode colocar a relação em risco. Além disso, ao colocar o parceiro em um pedestal, nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade. Ao assumir que a outra pessoa é perfeita e que sua aceitação ou validação é tudo o que precisamos, entregamos nosso poder emocional a ela. Isso cria uma dependência que, no final, pode ser prejudicial para ambos. O amor genuíno, segundo Freud, exige que ambos os parceiros sejam vistos e aceitos como eles realmente são, com suas imperfeições, limitações e potencialidades. O perigo, portanto, é que essa idealização muitas vezes nos impede de ver o parceiro de forma clara e realista. Em vez de construir uma relação equilibrada, onde ambas as partes podem crescer e evoluir, corremos o risco de ficar presos a uma visão distorcida do outro, que eventualmente leva ao desgaste emocional e ao fim da conexão genuína. Capítulo 3. A relação entre amor e desejo. Freud e o conflito entre o id e o superego. Freud, em seus estudos sobre a psique humana, descreveu 3 partes essenciais da nossa mente: o id, o ego e o superego. O id é a parte primitiva, que busca a satisfação imediata dos desejos, enquanto o superego age como a consciência moral, impondo limites e regras sociais. O ego, por sua vez, é o mediador entre essas duas forças, tentando equilibrar os impulsos do id e as exigências do superego. No campo do amor, a dinâmica entre o id e o superego é crucial para entender o conflito interno que muitas vezes sentimos. O desejo, que é central no amor, é regido principalmente pelo id. É o desejo ardente, o impulso sexual, o anseio pela proximidade emocional e física com o parceiro. No entanto, o superego entra em cena para impor os limites da moralidade, da ética e dos valores sociais. Esse conflito entre a necessidade de prazer, id, e os limites impostos pela sociedade ou pela consciência, superego, pode criar um dilema interno significativo. Freud acreditava que, no amor, muitas vezes somos confrontados com esses 2 desejos opostos: o desejo visceral e irracional do id, que quer satisfação imediata,
e o desejo mais controlado e moderado do superego, que busca o amor idealizado e moralmente correto. Esse conflito pode gerar uma tensão emocional constante, pois o indivíduo, muitas vezes, se vê dividido entre ceder aos seus impulsos e seguir os valores que acredita ser os mais corretos no contexto de um relacionamento. Por exemplo, em um relacionamento amoroso, é natural que surjam desejos sexuais e emocionais intensos. O id pode nos empurrar para uma busca incessante por prazer e satisfação. No entanto, o superego pode nos fazer sentir culpa ou vergonha por ceder a esses desejos, especialmente se eles contrariarem nossos valores morais ou as expectativas sociais sobre o comportamento adequado em um relacionamento. Freud também sugeriu que muitas das frustrações e angústias que vivemos nas relações amorosas surgem da incapacidade de conciliar esses dois aspectos: o desejo inconsciente por prazer e a necessidade de controle e autocensura. O problema ocorre quando as pessoas não conseguem integrar essas duas forças dentro de si mesmas, o que leva à repressão ou ao excesso de indulgência, gerando assim desequilíbrios emocionais que afetam o relacionamento. Em alguns casos, o conflito entre o id e o superego pode ser resolvido através do que Freud chamou de sublimação, que é o processo de transformar os desejos mais primitivos em algo mais aceitável ou produtivo para a sociedade. No amor, isso pode se manifestar quando a paixão e o desejo se canalizam para uma conexão emocional mais profunda, que transcende o simples prazer físico e se transforma em uma busca por intimidade e compreensão mútua. O que Freud nos ensina aqui é que o amor não é apenas uma emoção passiva ou idealizada, mas uma força complexa e conflitante, onde os desejos mais profundos e primitivos se encontram com as normas sociais e morais. Essa dinâmica pode criar tanto sofrimento quanto satisfação, e entender como gerenciar esse conflito interno é fundamental para um relacionamento saudável e equilibrado. Capítulo 4: Dependência emocional e projeção. O amor, como reflexo de nossas inseguranças. A psicanálise de Freud também nos ajuda a entender como muitas vezes nos tornamos emocionalmente dependentes de nossos parceiros. A dependência emocional é uma das manifestações mais comuns de como o amor pode se transformar em uma relação desequilibrada e até mesmo destrutiva. Freud acreditava que as nossas relações amorosas muitas vezes são um reflexo de nossas próprias necessidades não resolvidas e de nossas inseguranças mais profundas. Essas inseguranças são projetadas para fora, muitas vezes no parceiro, o que gera o fenômeno da projeção. A projeção é um mecanismo de defesa psíquico, onde transferimos nossos sentimentos, medos e desejos internos para outra pessoa. No contexto de um relacionamento, isso significa que, ao invés de lidarmos com nossas próprias carências, transferimos essas expectativas para o outro. Por exemplo, se alguém sente um vazio emocional profundo, pode projetar a ideia de que seu parceiro é a única pessoa capaz de preenchê-lo. Isso cria uma dependência emocional, onde o bem-estar do indivíduo depende exclusivamente da validação e do carinho do parceiro. Freud sugeriu que essa dinâmica é originada na infância, quando as necessidades emocionais não são completamente atendidas pelos pais. Quando crescemos, essas necessidades não resolvidas podem se transformar em padrões de dependência nos relacionamentos adultos. Ao projetarmos nossa necessidade de cuidado, amor e atenção no parceiro, colocamos uma pressão imensa sobre ele, esperando que ele seja a fonte exclusiva de nossa felicidade e equilíbrio emocional. No entanto, esse tipo de relação cria um ciclo tóxico de dependência, onde uma das partes se sente sobrecarregada por carregar a responsabilidade de preencher as lacunas emocionais do outro.
A pessoa dependente, por sua vez, começa a se sentir emocionalmente paralisada, incapaz de funcionar plenamente sem o apoio constante do parceiro. Isso leva à criação de um ambiente onde o amor se torna mais uma necessidade compulsiva do que uma verdadeira troca afetiva e saudável. Freud também nos alertou para o fato de que a dependência emocional pode mascarar as verdadeiras necessidades do indivíduo. Muitas vezes, ao invés de buscar o amor verdadeiro, procuramos apenas preencher nossos próprios vazios emocionais. Isso ocorre quando estamos tão imersos em nossas próprias inseguranças que esquecemos de nos perguntar o que realmente precisamos do outro e, mais importante ainda, o que estamos dispostos a oferecer em retorno. Além disso, a projeção pode fazer com que veamos no parceiro qualidades que ele ou ela não possui. Quando projetamos nossas próprias carências ou desejos não realizados, interpretamos as ações do outro de maneira distorcida. Isso pode levar a expectativas irrealistas e frustrações, pois esperamos que o parceiro cumpra um papel que não está dentro de suas capacidades ou limitações. A chave aqui é o autoconhecimento e a capacidade de autossuficiência emocional. Freud acreditava que, para estabelecer um amor saudável, é preciso trabalhar para resolver as questões emocionais internas antes de se lançar em um relacionamento. O amor não deve ser visto como uma maneira de compensar carências, mas como uma conexão genuína e mútua, onde ambas as partes são capazes de se apoiar emocionalmente sem sobrecarregar o outro. Capítulo 5. O medo da perda e a insegurança. O amor como refúgio ou prisão. Freud, em seus estudos sobre os relacionamentos humanos, também abordou um dos maiores medos que enfrentamos nos relacionamentos amorosos: o medo da perda. Esse medo é tão poderoso que muitas vezes ele molda nosso comportamento de maneiras que nem sempre entendemos. Quando estamos profundamente envolvidos com alguém, o medo de perder essa pessoa pode se tornar uma sombra constante sobre o relacionamento, afetando nossas atitudes, decisões e até mesmo nossa autoestima. Esse medo está profundamente ligado à insegurança emocional, um tema central na psicanálise de Freud. Quando sentimos que nosso valor e bem-estar dependem da aprovação ou presença do outro, ficamos vulneráveis à ansiedade de perder essa fonte de validação. Freud explicou que essas inseguranças muitas vezes têm raízes em experiências da infância, como a perda de um afeto importante ou a sensação de abandono. Essas experiências deixam marcas em nossa psique e, ao nos tornarmos adultos, o medo da perda é frequentemente projetado para os relacionamentos amorosos. A questão é que, muitas vezes, o medo da perda nos faz agir de maneira possessiva, controladora ou até mesmo sufocante. Em vez de cultivar um amor saudável e equilibrado, podemos cair na armadilha da dependência emocional, onde o relacionamento deixa de ser uma escolha livre e passa a ser visto como uma necessidade vital. Isso cria uma tensão constante, pois a pessoa teme que qualquer falha ou afastamento do parceiro possa resultar em abandono. O problema é que, ao tentar evitar a perda, muitas vezes acabamos criando a própria distância emocional que tememos. Além disso, o medo da perda também pode se manifestar como insegurança no valor próprio. Quando sentimos que nosso amor não será correspondido ou que o parceiro pode nos deixar a qualquer momento, nossa autoestima fica diretamente afetada. Sentimos que, se o parceiro nos abandona, nossa identidade também se desfaz. Freud sugeriu que isso está ligado ao nosso sentimento de desamparo que se origina na infância, quando dependíamos dos nossos cuidadores para nossa sobrevivência emocional. Esse medo de ser rejeitado ou abandonado no relacionamento reflete uma ansiedade muito mais profunda, que está relacionada à nossa própria percepção de valor e dignidade. Mas a psicanálise também nos ensina
que o medo da perda não precisa ser um fator destrutivo. Embora seja natural sentir insegurança em um relacionamento, o processo de autoconhecimento e crescimento emocional é essencial para superar essas ansiedades. Quando conseguimos lidar com a nossa própria insegurança e desenvolver uma autossuficiência emocional, o medo da perda diminui. O relacionamento então passa a ser uma escolha consciente, não uma necessidade desesperada. Freud nos ensina que a verdadeira liberdade emocional dentro do amor só pode ser alcançada quando conseguimos aceitar que, apesar de todo o medo e a ansiedade que a perda possa causar, a nossa identidade e o nosso valor não dependem da presença do outro. O amor genuíno não deve ser visto como uma prisão que nos aprisiona no medo, mas como uma parceria onde ambos os indivíduos podem crescer, ser livres e, ao mesmo tempo, apoiar um ao outro de maneira saudável. Este vídeo nos levou a uma jornada profunda pela psicanálise de Freud, explorando os aspectos sombrios do amor que muitas vezes não conseguimos enxergar, desde o papel do ego e a obsessão pela aceitação, passando pela idealização do parceiro e as expectativas irrealistas, até a dependência emocional e o medo da perda. Vimos como esses fatores moldam e muitas vezes distorcem a forma como nos relacionamos. Freud nos mostrou que por trás da busca por amor, muitas vezes se escondem as sombras da nossa psique, inseguranças, carências, projeções e desejos não resolvidos. O amor, então, deixa de ser uma expressão de liberdade e conexão genuína e se torna uma busca incessante por algo externo que nos complemente, ao invés de nos encontrarmos e nos completarmos como indivíduos plenos. Mas o que Freud também nos ensina, de maneira poderosa, é que o autoconhecimento é a chave para quebrar essas correntes emocionais. Quando somos capazes de compreender as raízes de nossas inseguranças, de enfrentar as sombras do nosso passado e de aprender a valorizar a nós mesmos, podemos finalmente viver um amor que é livre, genuíno e recíproco. O verdadeiro amor não é uma prisão emocional. Ele nasce de um lugar de autenticidade, onde dois indivíduos se unem não para preencher vazios, mas para compartilhar suas vidas, suas fraquezas e suas forças. Quando entendemos isso, o medo da perda e a dependência emocional perdem seu poder sobre nós, e o amor se torna uma escolha consciente, saudável e equilibrada. Portanto, se você deseja viver um amor mais livre e equilibrado, comece pelo autoconhecimento. Conheça suas inseguranças, suas carências e aprenda a preenchê-las por conta própria. Só então você será capaz de se entregar ao amor de forma plena e genuína, sem que ele se torne um peso, mas uma verdadeira fonte de crescimento e felicidade mútua. Se este vídeo te fez refletir sobre o amor e os relacionamentos, deixe seu like e compartilhe com alguém. Comente abaixo se você já percebeu esses padrões no seu próprio relacionamento. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal e psicanálise. Lembre-se, o verdadeiro amor começa dentro de nós mesmos. Até o próximo vídeo.